Fala galera, beleza? Aqui é o Alexandre do canal Alexandre Games e hoje vamos falar sobre um dos lançamentos mais aguardados, aí das últimas semanas em Hero Wars Alliance. Finalmente iremos conhecer aqui o novo Titã Orm, o misterioso guardião da Elarite, um titã que chega trazendo uma mecânica completamente diferente de tudo o que a gente está acostumado a ver. E eu já adianto uma coisa para vocês. Depois de muitos testes que eu fiz com o Orm, ele me surpreendeu. Mas será que ele realmente vai mudar o meta? Será que vale a pena? Será que vale a pena guardar recursos para o evento dele? Lembrando que no blog do Alexandre Games eu já preparei um guia de como se preparar para o evento do Orm. Tem um guia lá, tá bom? Quais são os melhores times para usar com esse novo Titã? Quais serão? É exatamente isso que eu vou mostrar nesse vídeo para você hoje. O primeiro, a gente vai entender quem é o Orm. O Orm é um titã que tem dois elementos, que é água e Elarite, pessoal. Então, não se engane aqui com o rótulo de suporte dele, tá? Ele parece um suporte. Quando a gente vê as skills dele, vai ser mais um titã de suporte, mas ele é bem perigosinho aqui na batalha. Tipo assim, na prática, o que ele consegue transformar dano recebido pelo seu time em uma arma devastadora contra os inimigos. E é justamente aí que é a grande sacada desse personagem. A habilidade principal do Orm se chama Link Devastador. Quando ativada, ela vai conectar todos os aliados a um inimigo localizado no centro da equipe adversária durante 8 segundos, é bastante tempo. Aí, durante esse período, o Orm vai acumular 50% de todo o dano recebido pelos seus aliados. E o efeito da habilidade aparece de forma de um círculo vermelho transparente em volta do Orm e dos aliados na batalha. E quando o efeito da skill termina, BUM! Todo esse dano armazenado é devolvido a um golpe massivo no alvo marcado. Isso significa que quanto mais dano seu time receber durante a habilidade, maior será a explosão final. É uma mecânica extremamente interessante, porque ao mesmo tempo que ajuda a proteger a equipe, também cria uma enorme ameaça ofensiva para o time inimigo. Agora vamos falar do teste. Eu acho que ele não vai proteger a equipe aqui. Então, agora é uma mecânica extremamente interessante porque ajuda a equipe aqui. Tipo, o dano recebido se torna dano ao inimigo. No momento que o Orm tem uma skin de ataque físico, isso é bom aqui. Para a habilidade dele não vai mudar muito, mas para o ataque básico dele já causar algum dano, tá bom, pessoal? Então, se não, uma skin extraordinária. E depois a gente vai ter os artefatos dele. O primeiro vai ter defesa extra contra o titã de luz e escuridão. O segundo dá dano extra e defesa contra a luz e escuridão. E o último aqui é o melhor dele, que dá ataque físico e vida. A gente já viu que ataque físico ele só no ataque básico, mas a vida para ele sobreviver geral, contra fogo, contra terra, contra os outros elementos, todos os elementos, enquanto que os outros aqui é mais focado contra luz e escuridão, tá certo? Agora, vamos falar de times aqui do nosso novo Titã. Olha só, eu fiz vários testes aqui, tá bom? Vários testes. O que acontece? Agora, então, falando da arena, eu fiz testes aqui. Nos testes utilizados aqui, fiz equipes completas de água com Orm e os resultados foram muito positivos. Os times de Império e Tidus aqui, com Orm, Nova e Sigurd, conseguiram vencer times de água, luz, fogo, mas perderam para terra e escuridão, tá bom? Já o time conseguiu vencer aqui bastante. Já contra equipes de terra, o desempenho achei bem fraco, mas a água já é fraco contra a terra, normal. Então, assim, não é algo surpreendente, é algo que a gente já esperava, tá bom? Os titãs de terra continuam sendo os maiores counters de água e do Orm, sem ter o que falar. Olha aqui, contra a terra, contra a luz, perdeu, tá vendo? E contra na defesa.
mais um ataque. Deixa eu ver se eu mostro aqui o ataque. Ó, no ataque, vence de luz, mesmo se for full ou não, tá bom, pessoal? Vence de luz, fácil. Venceu de terra aqui. Venceu de terra, mas aqui é com escuridão, misto de escuridão. Deixa eu ver aqui, tem time de água aqui com orm que eu fiz. Ganha de luz, tá bom? Ele é forte contra a luz. Olha aqui, agora contra a gente vai contra a luz. Olha aqui. Olha aí. Contra a luz ele venceu. Ó, ninguém morreu. Vamos ver essa batalha. Então ele fica forte contra luz e fogo e fraco contra escuridão e terra, tá bom, pessoal? Esses são os counters dele aqui, tá bom? Olha aí. Também fica muito legal trocar nova pela Mairi, também dá um bom resultado, certo, pessoal? E que vai formar uma bolha em volta dos aliados, ó, quando ele usa quando ele usa Ultimate. Ó, aqui tá vendo a bolha ali, ó? Ó, as bolhas. Essa aí é a conexão que ele faz com os aliados para absorver o dano para depois jogar nos inimigos. Ó, usou ali a ult, conectou no do meio. Olha só, acabou a batalha. Vamos ver como foi. Tá vendo? Fez bastante dano, pessoal, bastante dano. Agora, vamos ver uma outra batalha aqui. Eu vou botar Brustar, foi um time que eu gostei bastante aqui também. Morte, olha só. Que time. Umbra, Orm e quem tá faltando aqui é a Tenebris. Vamos ir contra a luz também. Tá vendo? Não tem sinergia só com água, embora seja um elemento água e Larite, também funcionou aqui com outros titãs, tá bom? Olha só, então vamos ver. Esse time que eu gostei bastante, tá? Olha como vai ser a luta. Ó, o Brustar tá com a bolha da conexão aqui, ó. Tá vendo? Ó. Foi até um resultado mais rápido que o de água. Olha como ele venceu mais rápido. Tomou menos dano porque tem menos cura. Tomou mais dano, aliás, né? Porque tem menos cura. Mas causou mais dano, tá vendo? Bom, os resultados aqui foi até melhor do que eu imaginava. A equipe teve ótimo desempenho contra luz, água. Isso mostra que o potencial do ARM pode ir além das equipes tradicionais que a gente conhece de água. Eu sinceramente acredito que os jogadores mais criativos ainda vão descobrir combinações aí ainda mais fortes nos próximos meses. Mas antes de continuar, se você gosta dos meus vídeos e guias e quer ajudar o canal a continuar trazendo conteúdo atualizado sobre Hero Wars, eu tenho um pedido para vocês. Apoie o canal com o código de criador do Alexandre Games, pessoal. Você não vai pagar nada mais quando você comprar na loja Hobby e você me ajuda bastante. Muito carinho mesmo. Bom, muito obrigado a todos aqueles que já usaram o código do Alexandre Games aí, tá bom? Continuar crescendo. Agora vamos falar aqui um pouco de Dungeon também. Na Dungeon, cadê a Dungeon? Tá aqui. O Worm não me surpreendeu muito, tá, pessoal? Não me surpreendeu muito. Porque o que acontece? Aqui na Dungeon, o que eu faço? Eu deixo Sigurd, Tidus e Hyperion para curar os tanques.
e vou seguindo aqui na infinita. Mesmo na sala que é só água contra fogo, beleza, eu usarei ele. Mas aqui, eu não achei que contra água ele não vai trazer utilidade nenhuma aqui. Opa, nem ela aqui, tá ponto errado aqui. Deixa eu botar aqui, esse é o Worm. Sim, não vai ajudar muita coisa aí, tá? Porque a chave aqui é Hyperion, Tidus e Sigurd e curando os tanques ou até um outro aliado para ir avançando na torre. Então aqui não adianta, ele fica bom no time da água, vai ajudar o time de água, principalmente para quem é iniciante, mas não vai fazer diferença para torre, para dungeon infinita, tá bom? Farm infinito de ouro, certo? Olha só. Não vai. Era muito melhor aqui ter botado um outro herói aqui para curar do que ele, tá bom? Outro tanque e tal, do que tá curando ele aqui. Porque essa batalha aqui serve para curar, para você ir seguindo, não para ficar usando um titã forte aqui e tal. Então assim, ele não acabou que não fez todo o resultado que eu esperava, certo? Mas eu ainda acho que ele é um bom, por outro lado, ainda pode mostrar aí um impacto para quem é iniciante. Mas pelo menos dentro da estratégia que eu uso atualmente não serve tanto. Mas como é um titã completamente novo, acredito que ainda tem muito espaço para a gente criar novas possibilidades. Agora a pergunta que todo mundo quer saber, vale a pena investir no Orm? Minha resposta é sim, principalmente se você gosta de equipes de água. O Orm fortalece bastante esse elemento e melhora significativamente o desempenho contra luz e fogo. Além disso, ele possui uma mecânica única que pode escalar muito bem conforme novos titãs de Larite forem lançados no futuro. Ele talvez não seja aquele personagem capaz de quebrar completamente o meta sozinho, mas certamente é um dos suportes mais interessantes que chegaram ao jogo recentemente. E, na minha opinião, ele tem potencial, sim, para se tornar uma peça muito importante aí nas competições de Hero Wars. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você pretende investir no Orm? Acha que ele vai mudar a meta dos titãs? Qual a sua opinião, pessoal? Ou você ainda acredita que as equipes de terras continuarão dominando o meta do Hero Wars Alliance atual? E se esse vídeo ajudou você de alguma forma, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos do Alexandre Games para Hero Wars. E para quem quiser análises completas, guias atualizadas, melhores equipes, eventos e muito mais, também tem o blog do Alexandre Games sempre atualizado. É o melhor blog de Hero Wars Alliance hoje. Bom, os links vão estar fixados nos comentários e na descrição. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Fui.